Olá, ouvintes. Eu sou a Eduarda. Eu estou no quinto semestre de Medicina na Universidade Federal do Ceará e faço parte do G1, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Eu me chamo Cecília, sou do terceiro semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também integrante do G1. Hoje nós iremos conversar sobre linfomas e para tratar desse assunto, nós convidamos a doutora Laís Chaves. Primeiramente, vamos conhecer um pouco a nossa convidada. A doutora Laís é médica formada pela Universidade Federal do Cariri, fez residência em clínica médica pelo Hospital Valdemar Alcântara e atualmente é residente do segundo ano de hematologia e hematoterapia do Hospital Universitário Walter Cantídio. Oi, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse projeto tão legal, para a gente falar um pouquinho de linfomas, que é uma área que eu gosto muito e que a gente precisa muito difundir conhecimento, principalmente para o público geral, para a gente poder ter mais acesso, diagnosticar mais precocemente essa patologia. Então, doutora, para iniciar a discussão, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco o que são os linfomas e como eles surgem. Bom, os linfomas são uma neoplasia, é um câncer dos nossos linfócitos. Os linfócitos são células de defesa que fazem parte do nosso sistema linfático, que são responsáveis por combater infecções no nosso organismo. Quando ocorrem mutações que propiciam o desenvolvimento de neoplasias, né, eles começam a se multiplicar de forma desordenada, os linfócitos neoplásicos, e aí produzem um câncer, e esse câncer se chama linfoma. O nosso sistema linfático, ele tem vários órgãos, né? Os mais conhecidos são os nossos linfonodos e o baço, por exemplo. Os nossos linfonodos estão distribuídos por todo o nosso corpo. Quando ocorre a multiplicação de forma irregular desses linfócitos neoplásicos, ocorre o crescimento desses órgãos. Por exemplo, o crescimento dos linfonodos, fazendo as linfonodomegalias, que podem crescer em qualquer região do corpo, como, por exemplo, região cervical, axilar, inguinal, o crescimento de outros órgãos, como, por exemplo, o baço também, que faz parte do nosso sistema linfático. Perfeito, deixou bem claro. E doutora, em relação aos sintomas, quais são os mais comuns para que os pacientes têm que estar atentos? Bom, os linfomas produzem uma ampla gama de sintomas e a grande maioria deles são inespecíficos. O que isso quer dizer? Que são sintomas que podem estar presentes em outras patologias, outras doenças que são benignas, né, que não são necessariamente malignas. São realmente sintomas inespecíficos, que eu não posso associar diretamente ao linfoma. Por exemplo, febre, inúmeras patologias causam febre. Febre, sudorese noturna, perda de peso, são sintomas comuns, sintomas gerais, que podem acontecer nos linfomas e podem acontecer em outras neoplasias. Mas, muito comumente, ocorre o aumento dos linfonodos, né? Esse aumento dos linfonodos, popularmente, são chamados de ínguas, e ocorre aumento desses linfonodos associado a esses sintomas. Nem sempre o aumento de linfonodos, as famosas ínguas, elas são um processo neoplásico, são um câncer. Na grande maioria das vezes, elas são associadas a processos inflamatórios infecciosos. Por exemplo, uma dor de garganta de origem bacteriana pode aumentar um linfonodo aqui da região cervical, e logo que o processo infeccioso se resolve, esse linfonodo volta ao seu tamanho normal, porque ele ocorre isso de forma reacional. Mas, nos casos neoplásicos, né, no caso dos linfomas, eles podem crescer, e aí, quando eu vou suspeitar que esse linfonodo ele é provavelmente de etiologia neoplásica, né, que está relacionado a câncer, quando ele tiver mais que 2 centímetros, tiver endurecido, persistir crescendo mesmo após semanas, principalmente assim, quando ele se localiza na região supraclavicular, e não estando em vigência de nenhum processo infeccioso. E mesmo após semanas, ele continua crescendo de forma desordenada, e aí chama muito a atenção para a gente de ser algum processo neoplásico. E eu só vou saber o diagnóstico mesmo se eu fizer a biópsia, né, a retirada desse linfonodo, e avaliar, porque ainda assim existem casos, mesmo de crescimento de semanas, mesmo de crescimento maior que 2 centímetros, de ser um processo benigno. E aí eu tenho que avaliar a biópsia para eu poder fechar o diagnóstico. E só lembrando também que eu tenho linfonodos distribuídos no nosso corpo inteiro. E aí eu posso ter outros sintomas de linfomas relacionados ao crescimento desses outros linfonodos, como, por exemplo, os linfonodos que ficam no mediastino, próximo ao pulmão, mediastino, o espaço entre o coração e o pulmão. Se cresce linfonodo ali, eu posso ter tosse, sintomas relacionados.
Outros sintomas comuns também são coceira, né, o prurido, e a fadiga, que é aquele cansaço crônico. Mas, como eu disse, inespecíficos podem estar presentes em outras patologias também. Claro que eu não vou correlacionar isso de cara ao linfoma, mas faz parte da ampla gama de sintomas que os linfomas podem apresentar para a gente. Muito interessante esse tema e é complicado falar sobre esses sinais e sintomas que são tão inespecíficos, mas o mais importante é o paciente perceber que tem algo de errado, né? E agora eu gostaria de saber se existem fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento desses linfomas e se tem alguma medida preventiva que as pessoas possam tomar. Bom, primeiro é importante a gente falar, porque os pacientes têm muito medo de ter alguma herança genética, né? Ai, meu pai teve linfoma. Bom, a grande maioria dos linfomas, eles surgem de forma aleatória mesmo, sem nenhuma herança genética, né? Não é comum haver herança genética. Pode acontecer, mas não é o mais comum. O mais comum é que eles surgem de forma aleatória. Mas sim, existem fatores de risco ainda não tão bem estabelecidos com relação ao linfoma. Mas a gente sabe que infecções por alguns vírus, principalmente o vírus EBV, herpes vírus tipo 8, HTLV, hepatite C e HIV, tem relação com o linfoma, né? Podem aumentar o risco de desenvolvimento do linfoma, e um fator protetor seria combater a infecção por esses vírus, se proteger principalmente de infecções sexualmente transmissíveis, que está ao nosso alcance a proteção. Infecções bacterianas também, como pela Helicobacter pylori, pela clamídia, também estão associados ao desenvolvimento de linfoma. Então, é importante se identificar, por exemplo, em uma endoscopia, a presença de H. pylori, tratar de forma correta e avaliar a sua erradicação, né? Processos de imunossupressão e inflamação crônica, como doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, doença celíaca, e principalmente essas doenças, quando em uso de imunossupressores, né, também podem ser fatores de risco para linfoma, e aí nesses casos é importante manter um acompanhamento médico para rastreio, né, o seu médico que acompanha, ele sabe desse fator de risco, ele vai rastrear de forma específica, por exemplo, no caso dessa doença celíaca, a dieta correta, né, com restrição de glúten, ela diminui esse risco. E a gente sabe também que alguns herbicidas e pesticidas também podem ser fator de risco para o linfoma. E aí é importante a gente evitar o contato o máximo que puder, se proteger, porque realmente eles podem desencadear, né? O contato muito próximo ou desencadear os linfomas. Perfeito. E, doutora, quais são os principais tipos de linfoma? Bom, vamos lá. Primeiro, é importante a gente saber que existem dois tipos de linfócitos, né, que são as células precursores do linfoma, os linfócitos tipo B e T. Então, nós vamos ter os linfomas tipo B e T. Mas os mais comuns são os linfomas associados aos linfócitos B, que são realmente a ampla maioria dos linfomas. E esses, sim, são divididos, o que a gente conhece, né, comumente, em linfomas de Hodgkin e linfomas não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin são mais comuns do que os Hodgkin no mundo inteiro, né? Mas o linfoma de Hodgkin, ele é uma entidade peculiar, que a gente diagnostica através da biópsia, e ele tem um padrão morfológico e imunofenotípico peculiar, de poucas células cancerígenas rodeadas por células inflamatórias não neoplásicas, né, formando um microambiente inflamatório ali, caracterizando o linfoma de Hodgkin. Ele é muito comum em pacientes mais jovens. A faixa etária mais comum é dos 10 aos 35 anos, o diagnóstico, ao contrário dos não-Hodgkin, que são mais comuns na faixa etária mais velha, né, mais idosa, acima de 60 anos. Essa diferença é bem importante, porque assim que a gente está pensando no diagnóstico de linfoma, se a faixa etária for jovem, é muito comum a gente já pensar de cara no linfoma de Hodgkin, e aí que tem um prognóstico melhor, enfim. Entendi, doutora. E falando mais especificamente do linfoma de Hodgkin, existe uma diferença grande no prognóstico em relação aos outros tipos de linfoma? Bom, é o que a gente costuma falar entre nós hematologistas, né? A gente até fica menos triste quando o diagnóstico é um diagnóstico de um linfoma do tipo Hodgkin, porque realmente o prognóstico do Hodgkin é um bom prognóstico. As chances de cura com tratamento de primeira linha são altas. Alguns relatos na literatura falam em chance de cura acima de 80%. Claro que tem algumas variáveis, né, como idade, estadiamento, a presença de grandes massas, mas normalmente é uma doença com bom prognóstico.
E quando a gente compara com os linfomas não-Hodgkin, é difícil comparar porque os não-Hodgkin existe uma ampla gama de tipos de linfoma não-Hodgkin. A gente tem alguns tipos mais indolentes, que o prognóstico até se compara com o de Hodgkin, e nós temos alguns tipos mais agressivos de linfomas não-Hodgkin, que realmente tem um prognóstico pior. Mas, de um modo geral, as chances de cura são altas quando a gente diagnostica um linfoma de Hodgkin, com tratamento em primeira linha, e graças a Deus é um bom prognóstico. E em relação aos tratamentos, quais são as opções disponíveis hoje em dia? Tem muitos efeitos colaterais e diferença entre os tratamentos para diferentes tipos de linfoma? Bom, com relação ao linfoma de Hodgkin, o tratamento de primeira linha realmente envolve quimioterapia. Uma das grandes dúvidas dos pacientes que, quando são diagnosticados com linfoma, é se eles vão precisar fazer alguma cirurgia. E não, normalmente, a retirada do linfonodo para o diagnóstico, né, através de uma pequena cirurgia, mas depois o tratamento é baseado em quimioterapia. Todas as massas tendem a murchar, né, a diminuir de tamanho com o tratamento quimioterápico. O tratamento do Hodgkin gira em torno de uma quimioterapia que utiliza 4 drogas. A infusão é endovenosa, na veia, mas é feita de forma ambulatorial, o paciente não precisa se internar. O tratamento dura em torno de 4 a 6 meses e a infusão é quinzenal. Dessa junção desses quatro quimioterápicos. Alguns pacientes precisam fazer radioterapia, outros não. Se tiverem grandes massas, por exemplo, a gente precisa associar a radioterapia em conjunto com a quimioterapia. Tem os casos que não respondem ao tratamento de primeira linha. E aí, nesses casos, a gente realmente precisa ir para um tratamento de segunda linha, que também envolve quimioterapia, mas como vai ser um esquema quimioterápico mais agressivo, aí o paciente precisa ser internado, e ao final dos ciclos, geralmente a gente consolida com um transplante autólogo de medula óssea, que é aquele transplante em que você doa a medula para você mesmo, para a gente consolidar, né, e reduzir as chances desse linfoma voltar, já que ele se mostrou mais agressivo do que o que a gente esperava, por exemplo. E hoje em dia, para esses casos refratários, recidivados, a gente também tem as imunoterapias, que são terapias-alvos voltadas para destruir diretamente as células tumorais. Mas é uma coisa muito nova, né, que a gente utiliza mais em casos refratários, né, ou recidivados do linfoma de Hodgkin, por exemplo. O linfoma não Hodgkin, ele também é baseado em quimioterapia, muito parecido com o linfoma de Hodgkin, para a grande maioria dos casos. E a gente só se utiliza do transplante autólogo nos casos em que ocorre refratariedade ou recidiva da doença, normalmente, certo? Com relação aos efeitos colaterais, são os efeitos comuns de quimioterápicos, né, que a gente costuma ver muito comumente, como náuseas, vômitos, queda de cabelo, fadiga, cansaço, né? E existe alguns quimioterápicos que têm uma toxicidade específica, né? Eles podem fazer mal a órgãos específicos. No caso do esquema ABVD, para o tratamento do linfoma de Hodgkin, eles têm toxicidade, pode ocorrer toxicidade cardíaca e toxicidade pulmonar. E a gente tem que acompanhar de perto esses pacientes para avaliar se essa toxicidade existe, para fazer ajustes de dose e tratamentos específicos. Perfeito, doutora. Muito esclarecedor. E ainda sobre o tratamento, quais são os principais desafios enfrentados atualmente em relação a esse aspecto? E quais as perspectivas futuras no ramo da pesquisa? Realmente, acredito eu que a maior dificuldade que a gente encontra hoje em dia com relação aos linfomas seja o diagnóstico precoce. Gente, ainda é muito difícil diagnosticar de forma precoce um linfoma, e mesmo quando existe a suspeita, às vezes é muito difícil chegar ao profissional especializado que vai fazer o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Então, é importante a gente saber que o profissional que cuida, trata os linfomas e faz o acompanhamento pós-tratamento é o médico hematologista. Se a gente suspeita de um linfoma ou se a gente checa o resultado de uma biópsia com diagnóstico de linfoma, é importante encaminhar o mais rápido possível para o hematologista, porque só assim o paciente vai ter acesso adequado ao tratamento que ele precisa de forma mais precoce possível, certo? Hoje em dia também, principalmente para o linfoma de Hodgkin, a gente estava com dificuldade em relação à bleomicina, que está com problemas de produção, problemas operacionais de produção e importação mesmo, e às vezes os pacientes não estavam tendo acesso adequado, né, e isso dificulta muito o tratamento, porque o linfoma de Hodgkin, ele é
curável na grande maioria dos casos, mas a gente precisa ter acesso aos medicamentos indicados na primeira linha de tratamento. Outras coisas um pouquinho mais complexas são quando a gente fala de acesso às novas terapias, que às vezes a gente precisa lançar a mão para os casos recidivados refratários, e as imunoterapias, terapias como CAR-T-cell, principalmente para os linfomas não Hodgkin, que são as inovações de pesquisa que a gente tem atualmente, um grande avanço nesse ramo para os linfomas que se mostram mais agressivos, de difícil tratamento, e realmente uma coisa inovadora e uma perspectiva de cura muito alta para esses pacientes com tratamentos mais complexos, que precisam desses tratamentos, mas o acesso ainda é difícil. Então, assim, são coisas que a gente precisa batalhar para ofertar para os nossos pacientes o que a gente tem de melhor, porque, assim, nós já temos muitas coisas que a gente pode lançar a mão atualmente, mesmo quando o diagnóstico e o tratamento do linfoma são mais complexos do que o normal, né, o que a gente costuma encontrar. E para finalizar nossa discussão, como é feito o diagnóstico e como o linfoma afeta a vida do paciente ao longo prazo, mesmo depois do término do tratamento? Olha, essa é uma excelente pergunta, principalmente para quem não é da área médica, para conhecer como é o diagnóstico do linfoma. Normalmente, os linfomas, eles acontecem se manifestando com o crescimento de massas linfonodais, as famosas zungas. E para a gente fazer o diagnóstico correto, é preciso a gente tirar o linfonodo, o carocinho todo, para a gente avaliar, através de imunohistoquímica, através da morfologia, a arquitetura linfonodal e fazer a imunohistoquímica disso. Então, a gente realiza uma biópsia excisional do linfonodo. E aí, isso a gente vai fechar o diagnóstico de forma mais completa e assertiva, certo? Então, as biópsias como por punção por agulha, né, e as biópsias incisionais normalmente não são adequadas nesses casos, a não ser que eu tenha massas muito grandes, massas mediastinais em que só consiga retirar um pedacinho da massa, que são as acessões, e aí sim pode ser que seja feita dessa forma, mas normalmente com a biópsia excisional do linfonodo, que é de forma mais adequada. Às vezes a gente precisa de outros exames também, né, como biópsia de medula, para saber se o linfoma afeta a medula, conseguir estadiar de forma mais adequada, lançar mão do PET, das tomografias, de outros exames de sangue, e até de exames um pouco mais complexos, como citogenética, FISH, painéis moleculares, para a gente tentar fazer um prognóstico, né, entender qual o prognóstico do paciente, qual a agressividade do linfoma e tratar de forma ainda mais assertiva. E com relação, assim, outra pergunta muito importante, né, que eu considero é como o linfoma afeta a vida do paciente a longo prazo. Bom, é importante diagnosticar, bem diagnosticado, é importante a gente tratar de forma muito assertiva o nosso paciente, para que ele realmente tenha uma expectativa de vida de longo prazo, com boa qualidade de vida, mas muito importante também é a gente entender que o acompanhamento a longo prazo é de suma importância, né? Não é só tratar, é acompanhar no pós por dois motivos. Primeiro, porque pode haver recidiva da doença, a gente precisa diagnosticar isso de forma precoce para já implementar um novo tratamento, e também para a gente acompanhar as complicações tardias da quimioterapia, porque sim, elas existem, infelizmente, mas a gente pode tratar e acompanhar e o paciente tem uma boa qualidade de vida. Vou citar algumas, como já citei a toxicidade cardíaca, complicações cardiovasculares, então a gente incentiva o nosso paciente a ter mudanças no estilo de vida para diminuir diminuir essas complicações cardiovasculares mesmo. Podem existir problemas de tireoide, né, ocasionados pela quimioterapia, então a gente faz avaliação periódica de hormônios tireoidianos. Pode haver problemas de fertilidade, dificuldade para engravidar. Então, a gente conversa com o nosso paciente se existe a possibilidade de criopreservação de sêmen, de óvulos, para a gente, né, garantir, se esse for o desejo dos nossos pacientes, que não tenham complicações futuras com a fertilidade. E existe chance também, por conta da quimioterapia, da toxicidade, da agressividade, de segundas neoplasias, de outras neoplasias. Então, é importante manter o rastreio, o acompanhamento de perto, para a gente conseguir diagnosticar precocemente e dar ao nosso paciente qualidade de vida, que é o que a gente mais quer. Não só a cura, né, para o linfoma, mas também qualidade de vida, porque o nosso paciente tenha uma vida saudável e uma vida normal e possa seguir em frente, apesar de todas as dificuldades enfrentadas no diagnóstico e no tratamento do linfoma.
Bom, pessoal, assim a gente se despede de mais um Geoncast. Obrigado, doutora, por sua excelente contribuição e por ter facilitado nosso entendimento sobre linfomas, que é um tema bastante amplo, bastante complexo. Enfim, a gente só tem a agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço. O projeto de vocês é um projeto inovador, muito legal, que consegue abranger os nossos pacientes e trazer informações importantes para o tratamento, não só dos pacientes com linfoma, mas para outras pessoas que conseguem ter acesso a esse tipo de informação que deve sim se expandir e se multiplicar. Eu que agradeço pela oportunidade e desejo muito sucesso para vocês, que vocês continuem fazendo também para a nossa sociedade e divulgando informações tão importantes. E você, ouvinte, lembre-se de nos seguir no Instagram, @geonliga, para obter mais informações sobre o podcast e outros assuntos relacionados à oncologia. Queremos expressar nossa gratidão mais uma vez pela participação da doutora Laís e agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo pela sua atenção. Até a próxima!